Seja bem-vindo à primeira aula de física. Eu gosto de falar que a física é uma tradutora do que vemos na natureza para a linguagem matemática. Sendo assim, nós poderemos explicar vários fenômenos naturais e fazer previsões futuras em cima de equações matemáticas usando a física. Ficou muito abrangente, né? Então vamos à definição que encontramos nos livros. A palavra física tem origem grega e significa natureza. Assim, física é a ciência que estuda a natureza. Daí o nome de ciência natural. Bom, quando se fala em estudar a natureza, continua tudo muito abrangente, né? O que é essa natureza? Em que estamos falando? Só para dar alguns exemplos, eu irei falar aqui o que estudaremos no ensino médio. Nós iremos começar com a mecânica. A mecânica ela estuda o equilíbrio dos corpos, como também o movimento dos corpos e as causas desses movimentos, tanto de sólidos, líquidos ou gases. Nós estudaremos na mecânica também o movimento de planetas em volta de Sol, de satélites em órbita da Terra. Toda essa mecânica será estudada aqui no primeiro ensino médio. A termologia ela estuda os fenômenos térmicos como a energia calorífica e o aproveitamento dessa energia para a realização de trabalho a nosso favor. A termologia ela já vai ser estudada no segundo ensino médio. A ótica ela estuda a propagação da luz e sistemas ópticos que podem desviar esta luz para nosso benefício, como por exemplo óculos, máquinas fotográficas, projetores de cinema, etc. Tá? A ondulatória ela estuda tanto as ondas eletromagnéticas como as mecânicas, como som, instrumentos musicais, por exemplo. Normalmente no segundo ensino médio, tá, a matéria vem até aqui. Nós iremos estudar a termologia, a ótica e a ondulatória. Já a eletricidade estuda os fenômenos elétricos e sua relação com o magnetismo. Aqui já estaremos no terceiro ensino médio. Como é gerada a energia que chega até a sua casa. Iremos trabalhar também com circuitos elétricos, etc. Já a física moderna, ela estuda tudo relacionado à física pós-1900. Eu só gostaria de ressaltar aqui tá, que quase todo o estudo da física é baseado em movimentos. Na termologia, temos os movimentos das moléculas em um corpo que darão a sensação de frio ou quente. Na ótica, teremos a propagação da luz e seus efeitos ao mudarem de meio. Na ondulatória, teremos o movimento e a propagação das ondas. Na eletricidade, teremos os movimentos de cargas elétricas no interior de um condutor, que seria o fio, e para sua geração, o movimento de ímãs em volta ou entre fios condutores para gerar energia. A física moderna não escapa disso também. Tá? Logo no início nós estudaremos a relatividade dos movimentos em velocidades próximas ou igual à da luz. Portanto, a base da física está exatamente no que iremos estudar aqui no primeiro ensino médio, que é a mecânica. Sabendo se trabalhar bem com a mecânica, todos os demais estudos de física ficarão bem mais fáceis de compreender. Tá? Então vamos iniciar a nossa mecânica. A mecânica tem por finalidade o estudo dos movimentos e das condições de equilíbrio dos corpos. A mecânica interessa-se pelos movimentos de sólidos, líquidos e gases. Nessa etapa inicial do curso, nós daremos atenção especial à cinemática. Então vocês estão vendo aqui nas imagens o movimento de um carro, o movimento de um líquido e o movimento de gases, no caso dos balões subindo. A primeira parte que nós iremos estudar então será a cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. Olha, nós iremos estudar o movimento, por exemplo, de um carro e não interessa porque o carro está andando. Vai interessar o movimento do corpo. Nós vamos estudar os movimentos apenas. O porquê que o corpo está se movimentando já vai ser numa próxima etapa que nós chamaremos de dinâmica.
faz parte também da mecânica, tá? Mas inicialmente nós iremos estudar a cinemática. Então, para iniciar a cinemática, vamos ver o que é movimento e referencial. Um corpo ele está em movimento quando a sua posição varia com o tempo. De um modo geral, dá-se o nome de móvel a qualquer corpo em movimento. Vocês vão ver que, na verdade, para nós estudarmos o movimento, você vai precisar de um referencial. É como se alguém estivesse observando aquele movimento. O referencial é qualquer ponto, lugar, objeto ou pessoa que servirá de referência para o estudo em movimento. Então vamos ver o que significa isso. Observe nessa imagem. É como se você estivesse se deslocando com a mesma velocidade do automóvel aí. Então é como se você estivesse vendo o automóvel em repouso. Para você, os prédios estão em movimento e o automóvel está em repouso em relação a você. Apesar de você saber que é o automóvel que está deslocando e que você estaria deslocando junto com o automóvel, você não pode pensar muito assim não. Você tem que ver o seguinte: com relação a você, referencial, você está vendo o automóvel em repouso e os prédios estão em movimento. Isso é o referencial. É qualquer ponto, lugar, objeto ou pessoa que servirá de referência para o estudo em questão aí. Ok? Quer ver? Eu vou mudar o referencial. Vamos supor agora que você vai estar vendo esse automóvel passando, mas você está parado, por exemplo, num passeio. Ou seja, você vai estar parado junto com os prédios. Então você vai ter esse novo visual agora, olha. Tá vendo? Os prédios estão em repouso em relação a você e o móvel é que tem um movimento, o carro tem um movimento. Então, em relação a você, referencial, o carro está em movimento. Tá? E os prédios não. E com relação a esse movimento aqui, tá, um corpo está em movimento quando a posição varia com o tempo. Você tem que ter cuidado que alguns livros trazem assim: um corpo está em movimento quando a distância em relação a ele varia. Nem sempre. Tá? Porque imagine, por exemplo, que você esteja no centro de uma circunferência e um móvel girando em torno de uma circunferência. Tá? A distância de você para esse móvel não vai mudar, porque você está no centro da circunferência. Tá? E o móvel vai estar em movimento. Então é quando a posição do móvel varia no decorrer do tempo. Voltando aqui ao caso anterior, né, olha, você observa que apesar de você estar junto com um automóvel e você está vendo um automóvel em repouso, as rodas dele, né, eu coloquei ali um ponto na roda do automóvel, a roda está girando, olha, você está vendo o movimento do ponto. Esse ponto está fazendo um movimento circular ali. Ok? Você está vendo a roda girar. Então a roda tem um movimento em relação a você. Agora o carro não. Os passageiros olhando para o motorista, eles vão ver o motorista em repouso. Porque se eles pegarem eles como referencial, o motorista vai estar em repouso. E eles estão vendo os prédios em movimento. Trajetória. Bom, um corpo, quando ele está em movimento, ele vai ocupar posições diferentes no decorrer do tempo. A união dessas posições nós chamamos de trajetória. A união que eu digo é a linha formada, né? Então você está vendo aí a trajetória de um foguete. O foguete, quando foi lançado, ele estava lá embaixo. Olha lá, estou colocando uns pontinhos pretos. Um segundo depois ele já estava nessa posição. Mais um segundo ele estava nessa outra posição. Mais um segundo nessa outra posição. Observe que o foguete está aumentando a velocidade, então em cada segundo ele está percorrendo espaços maiores. Mas se você juntar essas posições, vai dar uma linha que nós chamamos de trajetória. A trajetória é definida como a linha formada pelas sucessivas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo em relação a um referencial. Então vai ser importante aí também o referencial, porque dependendo de quem está olhando, pode ver uma coisa diferente. Tá? Então vamos aos exemplos. Olha, você tem, por exemplo, um caminhão aí, você observe que é aquilo que eu falei, é como se você estivesse andando junto com um caminhão. Tá? Você olha pelo movimento das rodas que o caminhão está em movimento, mas em relação a você no momento ele está em repouso.
E na carroceria desse caminhão tem um garoto jogando uma bola verticalmente para cima. Se nós desprezarmos a resistência do ar, o movimento dessa bola vai ser isso aí, ó, subindo e descendo. É um movimento, vai ser uma trajetória que nós chamaremos de trajetória retilínea. É uma trajetória subindo e descendo. Tá? Uma trajetória reta nós chamamos de retilínea. Trajetória reta. Ok? Em relação a você, em relação ao garoto que está na carroceria do caminhão. É uma trajetória retilínea. Agora, observando a roda do caminhão aí, para você é uma trajetória circular, né? Pegando o ponto, né, da roda aí, a roda está fazendo uma trajetória circular e a bola uma trajetória retilínea. Bom, agora vamos mudar o tipo de referencial, né? Vamos supor agora que você esteja parado num passeio e o caminhão vai passar andando. Olha lá. Qual vai ser a trajetória da bola aí no caso? Tá? Você, em repouso, note que a bola continua subindo e descendo, mas o caminhão agora está em movimento. Então você vai ter agora uma trajetória diferente aí para a bola. Eu estou representando a bola agora aqui, olha, tá vendo? Ela vai continuar subindo e descendo e o caminhão vai andar para a direita. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha só. Tá vendo? A bola está subindo bem ali, no centro da carroceria. Em relação ao caminhão, vai continuar sendo uma trajetória retilínea. Agora, em relação a você que está parado num passeio, olha, já muda a trajetória. Tá? Porque além da bola subir e descer, o caminhão está andando para a direita. Então vai dar essa trajetória aí que nós chamaremos de trajetória parabólica. É uma parábola com concavidade para baixo. Tá vendo como o referencial é importante? Tá? Você tem que ver o movimento do corpo em relação a um referencial. Porque do jeito que estava antes, você andando junto com o caminhão, a trajetória era retilínea. Como o caminhão agora está andando e você está em repouso, passa a ser uma trajetória parabólica. Mudou o tipo de trajetória devido à mudança do referencial. É quem está observando. Vamos pensar agora na trajetória desse ponto aqui da roda. Tá? O ponto está girando. Quando o caminhão deslocar e você ficar em repouso em relação a um passeio ali, você vai ver o caminhão passando, qual será a trajetória desse ponto que está girando aqui? Tá? Olha, eu vou esperar aqui, tá? Que eu preparei aqui mais ou menos a trajetória. Quando o ponto estiver passando aqui nesse pretinho, eu vou fazer o caminhão deslocar. Aí você vai ter a posição, olha. Mais ou menos a posição ali. Tá vendo? Então eu representei esses pontos que quando o caminhão estava exatamente nessa posição, tá? Eu estava vendo essa trajetória. Olha lá. Agora ficou errado, né? Vamos voltar aqui, olha. Esperar passar lá. Tá? Então eu representei por esses pontos. Então você vai ter uma trajetória mais ou menos assim. Tá? A gente chama de cicloide simples. Eu estou representando aqui em cima, olha, é um pneu, né, girando e representando um ponto no pneu. Ó. Ok? Aqui, olha, aí tem aquilo, né? Tem gente que acha que, por exemplo, aqui vai, como o pneu está girando né, no sentido horário, que vai voltar aqui. Não vai. Tá? Por quê? Existe um movimento de translação do centro do pneu, o pneu está sempre indo para a direita. Então, quando esse ponto chega no chão aqui, tá, devido ao movimento da roda aqui no sentido horário, a roda vai deslocar para frente. Tá? Então, vai bater no chão e aí você vai ter esse movimento aqui. Ó. À medida que isso vai subindo aqui, olha, você vai juntar o movimento de translação com o movimento de rotação, ela vai ficar aqui, tá vendo? Aqui na parte de cima vai ficar mais alongado. Você vai somar a velocidade de rotação com a velocidade de translação dessa roda. Aí vai te dar uma cicloide simples assim. Outros exemplos aí. Então, um jogador de futebol, quando chuta a bola vai fazer uma trajetória parabólica. É parecido com aquela do caminhão, né? A bola vai subir e descer, mas ela vai estar andando também para a direita. Então, o jogador chuta, né, em cima de
uma barreira, né, para a bola ir em direção ao gol aqui. Vai fazer uma trajetória parabólica. E quando o jogador chuta a bola e faz uma curva aqui do lado, aquela curva nós iremos aprender lá na hidrodinâmica. Nós vamos estudar isso também. Tá? É o movimento da bola com efeito, né? Que ela faz uma curva. Aí você vai entender por que daquela curva. Isso é estudado em hidrodinâmica, é matéria do segundo ensino médio. Tá? Aqui você tem um motociclista, né, em volta do globo da morte, né? Então a trajetória aqui é uma trajetória circular. Os planetas em órbita do Sol, eles fazem uma trajetória elíptica. Outra trajetória muito explorada em vestibulares é assim, um avião, por exemplo, quando solta um mantimento ou solta alguma bomba, tá? Um sujeito parado no solo, como ele vai ver essa bomba cair? Vai ver essa bomba caindo numa trajetória parabólica. Sempre que você une um movimento horizontal, que será um movimento uniforme, com o movimento de queda livre, dará sempre essa trajetória parabólica. Aqui no caso do caminhão lá foi a mesma trajetória, da bola com o caminhão, né? Uma trajetória parabólica. Mas um sujeito que esteja num avião, ele vai ver esse corpo caindo como se fosse uma trajetória retilínea lá. O corpo vai estar caindo sempre embaixo do avião, ok? Desprezando a resistência do ar. Como o corpo vai estar caindo sempre embaixo do avião, vai ser uma trajetória retilínea. Tá? Então aqui você vê, foi uma fotografia tirada de um avião que estava do lado desse bombardeiro aqui, né? Deixando cair um monte de bomba. Você vê as bombas caindo numa trajetória retilínea em relação a um referencial que está seguindo o avião. Se desprezarmos a resistência do ar e abandonarmos um objeto de um avião em pleno voo, para um observador fixo na Terra, a trajetória do objeto será uma parábola. Já para um observador no avião, será uma trajetória retilínea. Nesse caso aí agora, olha, imagine um ponto na hélice desse avião. Tá? A hélice está girando. O avião não está com movimento para a direita. Então você vai ter um movimento de giro circular sempre na direção ali do movimento do avião, né? Então a trajetória vai ser essa, olha. Ok? Nós chamaremos essa trajetória de helicoidal. Tá? Vem a de hélice, né? Helicoidal. Ok? Lembra o espiral do caderno, né? Eu não sei porque o arame do caderno ali chama espiral, porque está longe de ser uma espiral, né? O espiral é isso aí, eu estou mostrando na tela agora para você. Isso é uma espiral. Essa trajetória que nós temos aqui da hélice do avião é uma trajetória helicoidal. Na verdade, a hélice está fazendo um movimento circular em relação ao avião, né? Porque o piloto vai estar vendo ali um movimento circular. Uma pessoa parada no solo é que estaria imaginando essa trajetória helicoidal. Ponto material ou partícula. Ponto material é qualquer corpo cujas dimensões geométricas sejam desprezíveis em face da sua trajetória, isto é, da linha que ela descreve no espaço. Em seu movimento em torno do Sol, a Terra é uma partícula. Em problemas de física, a partícula muitas vezes é chamada de ponto material. Tá? Então vamos ver aqui nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Eu tenho um trem de 100 metros de comprimento e um garoto que quer atravessar essa ponte que tem 200 metros. Olha, quantos metros o garoto vai ter que andar para atravessar completamente essa ponte? Você não concorda comigo que ele vai ter que andar 200 metros? Para atravessar completamente a ponte. Agora, vamos imaginar o trem. Quantos metros o trem vai ter que andar? Se o trem andar 200 metros, olha, o trem estava nessa posição aqui. Se ele andar 200 metros, olha, ele já andou 200 metros, chegou aqui. O trem saiu da ponte? Ainda não. Para que o trem saia completamente da ponte, ele vai ter que andar mais 100 metros para frente. O trem não tinha 100 metros? Então ele vai ter que percorrer mais esses 100 metros aqui. Ou seja, vamos colocar aqui certinho, né? O trem vai ter que percorrer mais esses 100 metros aqui, ó. Tá? Então, o garoto, para atravessar a ponte, ele percorreu os 200 metros.
Já o trem, ele teve que percorrer 200 mais 100, ou seja, 300 metros. Então, no caso, o tamanho do garoto não vai influenciar na resposta do problema. Então, o garoto pode ser considerado um ponto material ou uma partícula. Tá? Já o trem, não. Como o tamanho do trem vai influenciar na resposta do problema, o trem não pode ser considerado um ponto material. Nós chamamos aí, no caso, então, de corpo extenso. Ok? Nós vamos usar muito ponto material na física para facilitar o estudo. Você imagina um ponto material deslocando, vai ficar mais fácil estudar o movimento deles. Mas existem alguns casos, como do trem, por exemplo, atravessando uma ponte, que não dá para você considerar ele como um ponto material. E aí então você tem que considerar como um corpo extenso, porque o tamanho dele vai influenciar na resposta do problema. Posição escalar. Para você ter a posição de um móvel, você precisa de um referencial. Então, o que seria isso? Imagina essa tabela aí. Tá? Para nós, aí, o referencial é a própria tabela. Você está olhando para a tabela. Olha para o número 25. Eu vou fazer o número 25 girar. Olha para o número 57. Eu vou fazer o 57 girar. Olha para o número 72. Eu vou fazer o número 72 girar. Então, só de falar o número, você já vai estar olhando para ele. Você já tem uma referência aí. Tá? Então, a posição escalar depende do referencial que você está olhando. Como nós estaremos estudando movimento dos corpos, normalmente a gente representa essa posição, vou chamar de posição escalar, que é o espaço, através então de uma trajetória que o corpo vai percorrer aí. Você tem aí, poderia ser uma reta, eu botei aí meio curvo, né? Para não falar obrigatoriamente uma trajetória retilínea. Então você tem aí uma trajetória qualquer. Nessa trajetória nós teremos posições de referência. Então é interessante você ter na trajetória a posição 0. Eu posso representar nessa trajetória então várias posições. Vamos representar à direita de 0, que nós costumamos chamar de origem das posições, as posições positivas. Não é como quando você aprendeu números inteiros, lá na matemática, né, você tinha à direita de 0 os números positivos, à esquerda de 0 os números negativos. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, é como referência para a gente. Nós temos a origem, que seria a posição 0, à direita as posições positivas. Olha, gente, posição em física a gente representa normalmente pela letra S. Alguns colocam letra X. Tá? A gente chama, na maioria dos livros tem letra S, por quê? Os nossos livros antigamente eram traduzidos do inglês, e a posição em inglês é espaço, space. Então ficou esse S, e muita gente usa esse S até hoje. Então eu tenho costume também de representar a posição pela letra S. Tá? E a gente coloca aqui, a posição vai ser assim, uma distância em relação àquele 0 lá. Distância é o que? É metro. Sistema internacional é metro. Poderia ser quilômetro, poderia ser centímetro. Então, é importante nós colocarmos assim, junto com a trajetória, em que está sendo medido. No caso aqui, eu estou medindo em metro. Tá? À esquerda de 0, então, nós teremos as posições negativas. Olha, menos 10, menos 20. Eu poderia estar representando de 5 em 5, de 1 em 1 metro. Tá? Eu estou representando aí de 10 em 10 metros. Tá? É apenas uma representação. E eu posso colocar aí, dar nome a essas posições. Olha, essa posição 0, tá, nós chamamos de origem. Seria a origem da trajetória. Lembra, a origem é O, né? Origem. O O lembra 0. Então, sempre quando eu falar a origem das posições, é a posição 0 da trajetória. Porque tem gente que confunde a origem das posições com posição inicial. Você vai ver que é diferente. Posição inicial, por exemplo, o móvel poderia estar partindo lá de 40 metros. Essa seria a posição inicial do móvel, não é a origem. Tá? A origem da trajetória é a posição 0 da trajetória. Que algumas vezes eu vou pedir, né? Em que instante o móvel passa pela origem da trajetória? Você já sabe que a origem é a posição 0
da trajetória. Não confunda origem com posição inicial. E olha, vamos batizar esses pontos aí, tá? Com letras. Eu vou chamar A, B, C, D, E, tá? São várias letras que nós temos aí, só como ponto de referência. Porque eu poderia agora te fazer uma pergunta, ou várias perguntas. Em que posição se encontra o ponto A? Aí você olha lá para o ponto A está em que posição? Ele vai estar na posição menos 70 metros. Então você vai colocar a resposta assim, ó, posição no S, space, posição A, menos 70 metros. Qual é a posição J? 20 metros. Então você vai colocar SJ igual a 20 metros. Qual é a posição M? M é a posição 50. Então posição M, 50 metros. Qual a posição F? F está na posição menos 20 metros. E a posição C está na posição menos 50 metros. Ok? Porque eu poderia colocar, por exemplo, uma árvore aqui na posição D, por exemplo, né? E perguntar assim, qual é a posição da árvore? Menos 40 metros. Porque como a gente vai estar estudando o movimento, eu poderia te perguntar assim, em que instante o carro vai passar lá naquela árvore? E aí você vai precisar de conhecer a posição da árvore. Ok? Agora, que posição está a origem aí? Tá? Qual o ponto está na origem das posições? Se você pegar aqui a origem das posições, o ponto é o ponto H. A resposta será H. É bem intuitivo, né? É bem fácil você entender isso aí, né? Posição escalar, ou espaço de uma partícula, é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Sua posição está dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto zero, acrescido de um sinal positivo ou negativo, conforme a região em que ela se encontra. O ponto zero é denominado origem dos espaços. Note que a orientação da trajetória indica o sentido dos espaços crescentes. E olha, isso eu esqueci de comentar, tá? E é muito importante. Observe essa setinha aqui, olha. Para onde está apontando a setinha, você tem os espaços crescendo, contra a setinha decrescendo, tá vendo? Porque se a trajetória poderia estar para a esquerda aqui. Se eu colocasse essa setinha para a esquerda teria que ser positivo aqui e a direita negativo, né? Para a direita estaria decrescendo, porque isso pode ser pegadinha de prova, ok? Mas raramente cai assim, tá? Normalmente a gente adota a trajetória positiva para a direita. Deslocamento escalar ΔS. Olha, esse delta é uma letra grega e normalmente a gente representa na física e na matemática, tá? Como variação de alguma coisa. Quando você quer representar variação de alguma grandeza, a gente coloca delta na frente da grandeza. Então, ΔS seria variação do espaço, variação da posição. Isso nós iremos chamar de deslocamento escalar. Imagine aí que você tem uma trajetória, né? Eu representei agora uma trajetória retilínea, coloquei uma árvore aqui na origem das posições, tá vendo? De 5 em 5 metros, né? As posições positivas para a direita e as posições negativas para a esquerda. A orientação da trajetória positiva para a direita está em metros. Uma esfera desloca-se na trajetória acima de J até M. Então, olha para J e olha para M. Você tem ali a posição 10 metros e 25 metros. Então é como se uma esfera estivesse se deslocando de 10 metros até 25 metros aí. Ok? Aí a pergunta é, qual foi o espaço percorrido ou a distância percorrida? Olha, como ela saiu de 10 metros e percorreu até 25 metros, ela percorreu 15 metros. Essa foi a distância percorrida, o espaço total percorrido, 15 metros. Agora é a pergunta, qual foi o deslocamento escalar? Olha, o deslocamento escalar, ela saiu daqui, olha, de 10 metros e chegou aonde? Em 25 metros. O deslocamento escalar é a distância entre a posição inicial e a final sobre a trajetória. Ou seja, que distância que você tem entre 10 e 25?
também vai coincidir, 15 metros. Tá? Então nós temos aí já o deslocamento escalar, é a distância entre a posição inicial e a final sobre a trajetória, ou seja, o deslocamento escalar é igual a 15 metros. Eles podem falar, mas então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa que espaço percorrido, não. Vocês vão ver daqui a pouco que é diferente. Tá? Nesse caso aí, coincidiu. O deslocamento escalar, então, sempre você vai fazer assim, é a posição final menos a posição inicial, ou seja, 25 menos 10 aqui no nosso caso, que vai dar os 15 metros então. 15 metros foi o deslocamento escalar. Então, como é sempre representando a posição final menos a posição inicial, a nossa formulinha vai ser essa, olha. ΔS, quer dizer, variação da posição, será igual a posição final menos posição inicial. S menos S0, ok? S0. Alguns falam SO aqui, tá? Eu não gosto de falar SO porque vai confundir com origem. Nem sempre sai da origem. Então eu prefiro colocar S0, que é a posição inicial, tá? S menos S0. S é a posição final e S0, posição inicial. Bom, vamos a outra aqui. Uma esfera desloca-se na trajetória acima de J até M e retorna a K. Qual foi o espaço percorrido, que é a distância total percorrida, e qual foi o deslocamento escalar? Olha só, hein? Então agora ela vai de J até M e retorna para cá. Então vamos representar ali, ó. Ela vai estar retornando para cá. Então, olha, ela foi e voltou. Qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido é o espaço total que ela percorreu. Então ela andou 15 metros até M e depois voltou quantos? Voltou mais 10 metros. Então, para representar essa distância total aí, você vai fazer o seguinte, ó, a distância total, ela foi de J até M, depois voltou de M até K. Tá? Você vai somar isso aí. De J até M eram 15 metros e de M até K, 10 metros. 15 mais 10, ela percorreu no total 25 metros. Ok? Já o deslocamento escalar vai ser diferente. Qual é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar vai ser posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final? Ela não chegou em 15. Ah, mas ela foi até 25, não interessa. O deslocamento escalar é a posição no final do problema menos a posição no início do problema. Então você tem no final do problema, ela estava na posição 15. E no início do problema, ela estava na posição 10. Então você terá aí 15 menos 10, que é a posição K menos a posição J. 15 menos 10. 15 menos 10, 5 metros foi o deslocamento escalar. Então você vê aqui nesse caso agora que deslocamento escalar é diferente de espaço percorrido. Coincidiu no primeiro caso aqui porque ela estava deslocando na mesma direção e sentido do movimento. Aí coincide. Tá? Se você sai de 20 metros e vai até 25, tá? O deslocamento escalar vai ser 5 metros e o espaço percorrido também vai ser 5 metros. Ok? Então coincide, mas nesse caso aqui que já houve inversão de sentido, você vê que dá a resposta diferente aí. Vamos pegar agora indo contra a orientação da trajetória. Tá? Vamos supor que a esfera desloca-se contra a orientação da trajetória. Por exemplo, de L até F. Então fica olhando lá, L até F. Tá vendo? Aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. Ok? Então vamos representar aí, ó, de L até F. O espaço percorrido vai ser de quanto? Olha, se saiu de L e veio até F, vai andar 20 metros até a árvore, depois mais 10 metros, vai andar 30 metros. Então você vê que o espaço percorrido foi de 30 metros. Tá? Observe também que a gente não usa sinal aí, é o tanto que você está andando, você está caminhando. A gente não vai colocar sinal. Então você vai ter aí uma distância de L até F de 30 metros. Tá? Você pode representar assim ou simplesmente colocar distância igual a 30 metros. Agora vamos calcular o deslocamento escalar. O deslocamento escalar não é S menos S0? Ó, S, posição final, é a posição F menos a posição inicial, que era a posição L. SF menos SL. Quanto que vale SF ali?
menos 10. E o SL, 20. Então você vai ter menos 10, menos 20, que vai dar um deslocamento escalar de menos 30 metros. Aí já interessa o sinal. Tá vendo? Quer dizer, eu estou deslocando para a esquerda. No espaço percorrido, isso não interessa. Só interessa quanto que você está andando. Já o deslocamento escalar tem que apontar para onde você está andando. Tá? Ou seja, você deslocou ali para a esquerda 30 metros. Esse é o significado desse menos aí. O sinal menos significa que o móvel deslocou contra a orientação da trajetória. Ou seja, ele deslocou para a esquerda. Bom, agora então vamos aos exercícios de aprendizagem, vamos ver se você entendeu. Se você entendeu bem, você poderia até dar uma pausa no vídeo aí e tentar desenvolver isso aí. Tá? Dá uma pausa e depois você vê a solução. Quem está acompanhando pela apostila aí, né, já está o espaço em branco aí, é só desenvolver. Então vamos à solução. As tabelas representam o movimento de dois móveis, A e B, com o decorrer do tempo. Determine, letra A, a posição do móvel A no instante 2 horas. Então vamos lá, vamos resolvendo, né? Solução. A posição do móvel A no instante 2 horas, olha, vai estar na posição 100 quilômetros. Então você tem aí SA igual a 100 quilômetros. Letra B, a posição do móvel B no instante 40 segundos. Vamos lá, em 40 segundos o móvel B está na posição menos 60 metros. Não esqueça de colocar a unidade. SB, menos 60 metros. C, o deslocamento escalar do móvel entre 0 e 6 horas. Então eu estou querendo ΔS, né? O ΔS entre 0 e 6 horas. Então ΔS vai ser S final, que é S6, menos o S inicial, que é S0. Então, posição em 6 horas é o móvel A. Olha, a posição em 6 horas final é 500 quilômetros. Menos a posição inicial em 0 hora, que é menos 100. Então você vai ter assim, ó, 500 menos 100. Ok? Se você errou isso aqui, tá? É muito normal os alunos errarem numa primeira vez aí. Pegadinha, né? Porque a fórmula é menos. Como aqui também é menos, menos com menos, vai dar mais aí, né? Nós vamos somar. Então você vai trocar o sinal que vai ficar 500 mais 100. 500 mais 100, 600 quilômetros. Lembrando a resposta, posição em quilômetro, que está aqui na nossa tabela. Na letra D de dado, o deslocamento escalar do móvel entre 0 e 40 segundos. Olha, entre 0 e 40 segundos, então você vai ter posição final, né? Menos 60 e posição inicial 60. Vamos lá, deslocamento então. Entre 0 e 40 vai ser a posição em 40 menos a posição em 0. A posição em 40 é menos 60 e a posição em 0, 60. Então fica menos 60 menos 60. O deslocamento escalar então foi de menos 120, o quê? Metros, né? Nós temos aqui, olha, posição dada em metro, menos 120 metros. Vamos dar sequência nos exercícios. Se quiser dar uma pausa aí no vídeo, tentar responder, tá? Depois continua. Então vamos à solução. Coloque V de verdadeiro ou F de falso. Uma partícula em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação a outro? Pode. É aquele caso do carro, né? Você andando junto com o carro vai estar em repouso em relação a você. Você dentro de um ônibus, você vai estar vendo o motorista em repouso e tudo lá fora passando em movimento. Tá? Então, ela pode, né? Essa primeira aqui é verdadeira, né? Então, V. Segundo, a forma da trajetória de uma partícula independe do referencial usado. Não, você sabe que depende. A trajetória vai depender do referencial. O caso da bola no caminhão era uma trajetória retilínea se você estivesse andando junto com o caminhão, ou seria uma trajetória parabólica se você estivesse parado no passeio. Então essa aí, olha, independe é falsa, né? Porque ela depende. Dois ônibus se deslocam numa estrada retilínea com velocidades constantes. Sendo assim, um está em repouso em relação ao outro. Olha, pegadinha, não está não. Tá? Pode ser até que esteja. Se os dois estão paralelos com a mesma velocidade, um estaria em repouso em relação ao outro. Mas eu não estou falando nada disso.
Eu estou falando só que simplesmente eles estão no trajetória retilíneas com velocidades constantes. Eles podem ter a velocidade, por exemplo, um indo para a direita, outro vindo para a esquerda. Um vai ter repouso em relação ao outro. Não, essa aí é falsa, né? Você, sentado em sua sala de aula, está em repouso em relação ao Sol. Não, né? Porque o Sol não tem movimento, a Terra não está girando. Tá? Então o Sol vai ter movimento em relação à Terra. Então, em relação a você também. Então, essa aí é falsa. O corpo que utilizamos para verificar se o outro corpo está em repouso ou em movimento chama-se referencial. Essa é verdadeira, né? O referencial é sempre aquele que você vai estar comparando. Aí, né, gente, só abrindo um parênteses aí, você não tem um movimento absoluto ou um repouso absoluto, porque você vai depender do referencial. Tá? Então você fala assim, no universo aí, quem está em repouso absoluto? Não existe isso, porque você depende de um referencial. É relativo isso. Falar, o Sol está no centro do sistema solar, então o Sol está em repouso. Não está, porque o Sol pertence a uma galáxia, a galáxia não está em movimento. Tá? Então, não existe assim um repouso absoluto ou um movimento absoluto. Tudo vai depender do referencial. Tá? No momento aí você está em repouso ou em movimento. Se você estiver em repouso, sentado numa cadeira, fala assim, mas a Terra não está girando? Então, em relação ao espaço, você está em movimento. Tá? Um homem, ao inclinar-se sobre a janela do vagão de um trem que se move com velocidade constante, deixa cair seu relógio. A trajetória do relógio vista pelo homem do trem despreza a resistência do ar. Olha, se você está dentro de um carro, aí o carro pode estar a 100 km por hora, se você deixar um relógio cair, ele vai cair numa trajetória retilínea, vai ser uma reta. Uma pessoa fora do trem viria uma parábola. Mas como ele está perguntando em relação ao homem do trem, é uma trajetória reta, trajetória retilínea. Então, resposta letra A. 4. Aí, ó, dá uma pausa aí, tenta resolver esse 4. Então vamos lá. O móvel parte de A, seguindo até B, depois até C, depois até D. E finalmente retornando até C. Determine o deslocamento escalar e o caminho efetivamente percorrido. Então vamos lá. Primeiro, deslocamento escalar, né? Vamos, solução. O deslocamento escalar não é a posição final menos a posição inicial? ΔS então vai ser posição final menos a posição inicial. Mas vamos lá, que posição é essa? Vamos ver aqui. Ele partiu de A. Então nós vamos chamar o A da posição 0. É como se a nossa origem das posições estivesse aqui. Ele não andou 3 metros até B? Então B está na posição 3 metros. Depois ele anda 4 metros até C. Então C está na posição 7 metros. Depois ele anda mais 3 metros, né? Porque é o mesmo segmento aqui, ó. Ele vai andar 3 metros até D. 7 mais 3, 10 metros. Depois ele retorna a C. Ou seja, ele vai retornar para a posição 7 metros. Posição final, 7, menos posição inicial, 0. Então você vai ter aqui que o deslocamento escalar vai ser 7 menos 0. Ou seja, 7 metros foi o deslocamento escalar. Ah, mas ele foi até D e voltou. Não interessa. O deslocamento escalar é posição final menos a inicial. Agora, o caminho efetivamente percorrido, sim, aí você vai ter que somar tudo. Tá? Porque na letra B, então, eu quero a distância total percorrida. Aí você vai somar. Olha, primeiro ele foi de A até B, depois ele foi de B até C, depois ele foi de C até D, depois ele retornou de D até C. Substitui isso tudo aí. Você vai ter aí o quê? 3 mais 4 mais 3 mais 3. 3, 6, 9, 13. Total que ele percorreu, 13 metros. Essa é a resposta do caminho efetivamente percorrido. Tá? Note que ali você não subtrai nada, você vai só somando. Ok? Bom, terminou nossa primeira aula. Olha, isso aí é importantíssimo, é o beabá da física. Tá? É interessante que você agora desenvolva todos os exercícios na lista anexa, ou então os exercícios da sua apostila. Tá? Eu gosto de frisar isso aí, os exercícios da apostila e que está aí junto com a aula são os mesmos. Tá? Quem não imprimiu a apostila e quiser imprimir só os exercícios, você tem anexo aí somente a parte de exercícios. Tá bom? Até a próxima aula.